ex-governador do estado. Boa tarde, senhor Bonaventura. Boa tarde. Boa tarde, senhores telespectadores da TV Timon. O senhor já exerceu tanto cargo de funções elevadíssimas, por que quer voltar a ser deputado estadual? Olha, muita gente me pergunta isso. E os motivos são vários. Eu sou um homem tranquilo, um homem realizado. Como você disse, eu já fui praticamente tudo nesse estado, tudo que a gente pode ser dentro do estado, desde deputado, prefeito, presidente da Assembleia, presidente de partido, vice-governador e governador. Como governador em 10 meses, eu tenho a consciência de que fiz um bom trabalho, não apenas no setor de educação, com a construção de mais de 500 salas de aula, mas também no setor rodoviário, no setor de saúde, com a construção de hospitais. Então, sou um homem tranquilo. Então, por que voltar? Eu acho, em primeiro lugar, que o homem público, por a mínima responsabilidade que ele tem, não pode ficar indiferente ao momento político piauiense. Um governo depredador, um governo que praticamente sucateou esse nosso estado. Em segundo lugar, eu acho que houve apelos de políticos, de companheiros, de amigos de longas datas, principalmente depois da desistência do deputado Francisco Costa, que era o nosso deputado de União, por sinal um bom deputado. E então esse conjunto de fatores me fez pensar e voltar. Por isso é que eu estou nessa disputa e quero juntar a minha voz, a voz daqueles companheiros da Frente de Recuperação do Estado do Piauí, nessa luta pela eleição do Freitas Neto. O senhor é mais afeito aos cargos executivos ou legislativos? Olha, o legislativo foi uma experiência muito boa. Eu tive 5 mandatos de deputado estadual. Participei de vários governos, fui presidente, aliás, o primeiro presidente da Assembleia eleito, porque até a minha presidência o presidente da Assembleia era o vice-governador. Então eu tive uma experiência muito interessante, muito boa. Mas o executivo, na realidade, é quem realiza o político. Você, num cargo executivo, tem possibilidades de executar algo, de fazer projetos. Por exemplo, eu, como governador, nos 10 meses, pouca gente sabe que eu ampliei o Instituto de Educação aqui no Piauí em 40% da sua capacidade. Eu construí 10 salas de aula só no Instituto de Educação de Teresina. Eu construí estradas, asfaltei estradas, construir hospitais. Então isso tudo, quando a gente entrega o melhoramento às comunidades, a gente se sente de certo modo realizado e sente que compensou realmente todo o trabalho que a gente teve para chegar até ali. Eu acho que as experiências todas são muito boas, dentro naturalmente de certos aspectos que eu citei. Doutor Raimundo, existe assim um descompasso. O senhor afirmou aí que dessa sua vontade de ser mais um mandato, de ser mais uma vez deputado, lutar pelo desenvolvimento do Estado, consequentemente do bem-estar social, do bem-estar do povo. Mas o povo está numa descrença tão grande nessas promessas, nessa vontade dos políticos. E aí? Olha, isso que você diz é verdade. A gente tem, inclusive, encontrado isso em vários locais. Há pessoas que dizem que não vão votar, que vão simplesmente anular o seu voto e riscar a chapa. São atitudes negativistas. Eu acho que o melhor protesto que o eleitor faz é votando bem, escolhendo bem. E a minha volta à atividade política também significa a tentativa que eu quero fazer juntamente com outros companheiros da Assembleia Legislativa de nós resgatarmos a credibilidade do político, no deputado. Então, eu acho que o povo, de certo modo, tem a sua razão, mas esse mesmo povo é que pode contribuir com o seu voto para que melhore a representação política, não apenas na Assembleia Legislativa, como na Câmara, no Senado e no Governo do Estado. O senhor poderia nos dizer agora em que situação ficou o Banco do Estado no final da sua administração? Olha, isso é uma pergunta que eu agradeço que se faça nesse instante. Eu acho que o assunto Banco do Estado tem sido muito discutido.
várias versões sobre quem faliu o banco, quem quebrou o banco. Na verdade é o seguinte, esse governo atual, que quando assumiu, anunciou que tinha havido um rombo no Banco do Estado do Piauí dado pelo governo anterior. Eu e naturalmente a opinião pública ficamos esperando que o competente inquérito fosse instaurado e os culpados fossem punidos. Essa seria uma atitude normal do governo que estava assumindo com todo vapor, com toda vontade, né? Mas nada disso aconteceu. Então, para a opinião pública, não deve ter havido rombo, porque o governo não apurou isso. Ou se apurou, foi conivente, não denunciou a opinião pública. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, isso já foi dito por mim, pelo senador Hugo Napoleão. Nós temos um documento do Banco Central, do dia 17 de fevereiro, onde lá está dito que a apreciação do Banco Central a respeito dos bancos estaduais, só 2 eram considerados bons. O Banco do Estado do Piauí e o Banco do Estado de Sergipe. Então, isso aí é um atestado praticamente que o Banco Central deu. Mas há um fato maior. Antes de deixar o governo, eu fechei a agência do Banco do Estado em Brasília e abri 7 novas agências no interior do Estado. Essas agências foram abertas através de concessão de carta patente do Banco Central. Será que alguém acredita que se o Banco do Estado do Piauí tivesse algo devendo ao Banco Central, tivesse sob suspeita de má administração, o Banco Central teria dado 7 novas cartas patentes para um governo, inclusive, que estava saindo? Eu inaugurei a agência do Banco do Estado dia 12 de março, se não me engano, a agência de Parnaguá. Então, o governador, já eleito, tentou obstacular a criação dessas agências lá junto ao Banco Central. Até o ministro Funaro participou dessa decisão. E seria, talvez, o fato político necessário que o ministro queria para atender o governador eleito. Mas não, o ministro atendeu o governador que estava no exercício e tinha fechado uma agência no interior, no outro estado, uma agência deficitária para criar novas 7 agências no estado do Piauí. Esse é um fato irrefutável. Se havia alguma coisa contra o Banco do Estado, o Banco Central não ia dar 7 novas cartas patentes. Então, o que se sabe, o que se vê, é que o governo atual recebeu o Banco do Estado em situação boa. E, através da sua atuação, através da prática administrativa usada, que todos nós sabemos, empréstimos de arranca-toco, de barca de saúde e tudo mais, provocou a intervenção no banco. E não cumpriu de lá para cá os compromissos assumidos junto ao Banco Central. Daí a liquidação extrajudicial do banco. Se há um culpado, se há alguém culpado diretamente pela falência do banco, chama-se governador do estado, é o governo atual, é o governador, é o titular, que é o ordenador da despesa e que poderia, francamente, ter autorizado que o dinheiro que foi empregado na Puticabana, no pré-metrô e em outras obras, servisse para cobrir o déficit do banco, os débitos com o Banco Central. Essa é a explicação que eu tenho que dar a respeito da atuação de um governo de 10 meses junto ao Banco do Estado do Piauí, sempre tratado com todo critério e com toda honradez. Doutor Zé Raimundo, como candidato, caso o senhor seja eleito, que proposta o senhor tem a apresentar para ajudar o desenvolvimento do Estado? Até mesmo na área do banco. Olha, você sabe, o deputado, de um modo geral, ele não tem planos, projetos de governo. O meu projeto é um projeto de ajudar na recuperação do nosso Estado. Eu quero, através do meu exemplo e do exemplo, naturalmente, de outros companheiros, dar primeiro o exemplo de como agir. Nós não devemos dizer como se deve fazer, se nós fazemos o contrário. Eu acho que nós, deputados, nós parlamentares, temos que dar o exemplo à opinião pública, o exemplo de bem servir, de servir ao povo ao invés de servir-se dos cargos que ocupa. Eu sou um homem que acredito num Piauí melhor, num Piauí com menos injustiça social, num Piauí onde o jovem, a criança, possa ter uma perspectiva de um melhor amanhã, que ele possa ter a capacidade, a oportunidade de disputar adiante o mercado de trabalho com os filhos dos ricos. Esta é a minha proposta, eu vou trabalhar por isso
Eu espero ajudar o Freitas Neto nessa tarefa de recuperação, mas espero também dar a minha participação pessoal lá na Assembleia Legislativa para que o nosso Estado volte a trilhar o desenvolvimento, a estrada do desenvolvimento, do progresso e do bem-estar social do seu povo. Nós agradecemos a sua presença e desejamos muita sorte para o senhor. Eu aqui agradeço a vocês por essa oportunidade e boa tarde aos seus telespectadores. E por aqui termina mais um Voto a Voto. Amanhã estaremos aqui no mesmo horário com novas entrevistas. Boa tarde.